O que eu acredito que acontece é que, embora ela seja o principal patrocinador do futebol brasileiro, ela não tem o retorno, um produto de qualidade. E aí, fazendo um comparativo, o Bahia ele tem contrato só com a Globo, mas o Esporte Interativo, através da Liga de Clubes do Nordeste, é quem transmite o Campeonato do Nordeste. O Esporte Interativo, na promoção do evento, ele adota uma linha muito mais americana, muito mais agressiva de comunicação do que a própria Rede Globo. E aí eu dou exemplos claros disso. O Esporte Interativo, ele estimula ao longo da programação incessantemente a Copa do Nordeste. Nas fases eliminatórias, ele faz matérias especiais, pelo menos 3, com cada equipe que avance no mata-mata. Então, por exemplo, o Bahia ele jogou mata-matas contra o Campinense, Sport e Ceará. Em todas essas fases, pelo menos o artilheiro do time e o capitão, ou quem fosse o principal destaque do momento, dava entrevistas exclusivas à emissora para que ela tivesse como retorno um conteúdo de melhor qualidade para estimular ao telespectador a acompanhar essa competição. Então, e o que eu observo, isso eu já passei minha opinião para o Dr. Marcelo Campos Pinto, que é o responsável pela Globo Esportes, é que a Globo ela pode contar com o Bahia nesse sentido de facilitar não o trabalho jornalístico de apuração de matérias, de informações exclusivas, mas um trabalho de promoção do evento. Eu sou um consumidor de futebol. Eu me incomodo quando eu ligo a televisão e fica comentarista e narrador 20 minutos falando no pré-jogo. Eu acredito que quando a gente liga a televisão, a gente quer acompanhar, e eu sou profissional de comunicação, eu falo sem problema nenhum, eu sou jornalista de formação. A gente, consumidor, a gente quer os artistas, que naquele momento são os jogadores. E a gente, profissional de comunicação, tem que ser um mecanismo de aproximar. Mas eles estão acessíveis naquele momento? Se você tiver um trabalho proativo anterior, eles estão. Pelo menos no Bahia eles estarão. Agora, Álvaro, eu acho que também tem que ser o seguinte limite. Eu não quero que a televisão pegue meu jogador na beira do campo 5 minutos para entrevistá-lo. Mas ela pode chegar na véspera do jogo, ela como detentora do direito de transmissão do evento, pegar o principal jogador do meu clube dentro do seu treinamento ou dentro da sua residência, se o atleta permitir, porque ali é um ambiente privado, o clube não tem ingerência. Ela entrevistar ele durante 5 minutos, eu não acho problema algum. Eu acho que isso não é um benefício agressivo à concorrência. Isso é um retorno de exposição àquela emissora ou emissoras que pagam para o clube para terem direito de transmitir um evento. Eu acredito que o brasileiro a gente tem que ter essa reflexão de como tem sido conduzido o campeonato. Eu trabalhava na Rede Bahia de Comunicação, que é a Globo lá da Bahia. O jogo de quarta, 10 da noite, ano a ano, ele perde audiência. Isso é um dado. Claro que dentro do dado você tem que propor algumas reflexões para ver qual encaminhamento tem que ser dado para o futebol. Esse horário, tanto para a televisão como para os clubes, e eu tenho dentro do Bahia um estudo, o pior público do Bahia, ele não depende do dia da semana, ele depende do horário do jogo. Quanto mais tarde, você pode botar Bahia e Flamengo, Bahia e Vitória, Bahia e Chapecoense, se você bota 10 da noite, o público vai ser pior do que ele seria às 8 da noite, 8h30, do que ele seria no final de semana. Então o horário é um problema também. E dentro dessa questão do horário, quando a televisão ela fez o jogo no domingo, 11 da manhã, agora na estreia do Brasileiro, para não citar o exemplo paulista, que não é um campeonato que eu acompanho, com propriedade para poder explanar, eu enxergo que é uma atitude válida, embora eu reconheça que para o departamento de fisiologia e preparação física pode ser um complicador, porque me preocupa o avanço do mercado europeu dentro do futebol brasileiro. O presidente Eduardo diz que o Flamengo justifica uma cota maior porque ele tem maior exposição na televisão. Mas o clube que tem maior exposição, ou os clubes que têm maior exposição no Brasil, são Barcelona, Real Madrid, Manchester e Bayern de Munique, que 100% dos jogos estão na TV fechada. O Flamengo não está 100%, à exceção de quem compra o Premier. Mas se você só tiver TV a cabo, desses 4 clubes europeus, você vê 100% dos jogos. De nenhum clube brasileiro você vê. Então me incomoda, enquanto dirigente, essa interferência que o futebol brasileiro está tendo do mercado europeu.
Eu tenho um afilhado de 7 anos que ele pediu para comemorar o aniversário de Bayern de Munique. Isso para mim é uma coisa preocupante, porque é um menino que é criado dentro de estádio, gosta tanto do Bahia como de um clube aqui de São Paulo, porque ele mora aqui com a mãe, que a família, parte da mãe mora aqui em São Paulo, e ele é consumidor do mercado europeu. Eu pergunto para ele as escalações dos times brasileiros, ele diz alguns jogadores do futebol brasileiro, com 7 anos. Dos clubes europeus, dos principais, ele diz a escalação de 1 a 11. Por quê? Porque ele vê mais o futebol europeu do que o futebol brasileiro. Então, na produção de conteúdo, eu acredito que tem que ter algumas modificações. E aí, utilizando o exemplo do esporte interativo, que é uma cobertura mais agressiva dentro do Campeonato do Nordeste, do que a cobertura que a Globo faz dentro do Campeonato Brasileiro, eu enxergo que a gente tem espaço de manobra. E, em breve, isso é uma opinião, eu acredito que a Globo vai mudar, porque o próprio exemplo da Fórmula 1 vai ser trazido para dentro do futebol. A Fórmula 1 ela tem perdido a audiência dentro da Globo, porque a Globo trabalha a figura do ídolo, ela não trabalhava a figura do produto Fórmula 1. E hoje o Brasil, e a gente brasileiro tem a cultura do ídolo, é o cara que ganha. E o Brasil não tem um piloto que ganha título há muitos e muitos anos. Então a Globo ela já fez o quê? Aquela rádio paddock, ela já abre a transmissão da Fórmula 1 mais cedo, ela já tem convidados especiais. Isso é o que eu acho que vai acontecer com a transmissão do futebol brasileiro. E é necessário, como o presidente Bandeira falou, o pay-per-view é a bilheteria virtual. E para a gente ter mais bilheteria na televisão, a gente tem que ter mais qualidade naquilo que é transmitido.